Vocês viram o que aconteceu em 1º de maio, na sexta-feira, lá nos Estados Unidos, onde a administração Donald Trump, ela encerrou definitivamente as operações e as hostilidades contra o Irã, isso oficialmente, diretamente para o Congresso americano. Aí vocês me perguntam: "Felipe, o que está acontecendo que eu não estou entendendo mais nada, porque ainda os ativos navais, os ativos aéreos dos Estados Unidos estão, neste momento, lá no Oriente Médio e cercando o Irã. Há também cargueiros se aproximando de algumas bases, pousando, decolando. Há movimentos de bombardeiros pesados de longo alcance dos Estados Unidos, fazendo exercícios, mudando de posições. Mas o que está acontecendo, sendo que Trump declarou o fim das hostilidades contra o Irã? Eu vou explicar tudo isso e muito mais. O que está por trás disso? O que Trump fez, porque ele precisou fazer essa declaração junto ao Congresso americano e muito mais neste vídeo. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, criei esse novo projeto, esse novo canal para falarmos sobre geopolítica de forma muito mais simples e muito mais tranquila para você entender, com abordagens também militar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Como eu já falei, em 1º de maio, o Donald Trump, ele encerrou de forma oficial as hostilidades contra o Irã, e isso através de uma declaração oficial de suas autoridades, dos seus funcionários, para o Comitê Representativo de Segurança junto ao Congresso americano. Só que isso não necessariamente finaliza as hostilidades e os planos contra o Irã de forma definitiva. Mas o que está acontecendo então? Eu não já estou entendendo mais nada. Vou explicar com detalhes. Acontece, pessoal, que esta declaração ela não põe fim total às operações militares americanas na região, mas sim é uma declaração unilateral de término dessas hostilidades, dessas operações, com o objetivo de cumprir ou, entre aspas, contornar prazos legais estabelecidos pelo Congresso ou pela Constituição dos Estados Unidos. Isso aconteceu quando Trump e seus assessores, eles haviam afirmado que todos os objetivos da Operação Epic Fury, aquela operação, aquela campanha militar de ataques aéreos e navais contra o Irã, haviam sido alcançadas com sucesso. Quais seriam esses objetivos? Os principais, eu vou citar aqui, é claro, os principais: desarticulação do programa nuclear, desarticulação do programa de mísseis balísticos do Irã, ou seja, as infraestruturas de desenvolvimento de mísseis foram obliterados, entre aspas, foram destruídos. A destruição de boa parte da infraestrutura militar e também de enfraquecimento da capacidade de resposta do Irã. Isso representa claramente que as estruturas de combate, tanto de defesa quanto de ataque do Irã, estão nesse momento em frangalhos. E isso é uma verdade, não tem como escondermos isso. Apesar de muitas coisas nessas operações, nessa campanha militar do Trump, não terem dado tão certo desde o início, houve outros caminhos que Donald Trump precisou adotar, precisou caminhar para chegar onde está hoje, e aparentemente essa guerra ela não terminou. Oficialmente, ela terminou por prazos legais, prazos na Constituição, que obrigam Donald Trump a encerrar essas hostilidades, entre aspas, tá? Mas por quê? Existe alguma lei que realmente fala sobre isso, que obriga Donald Trump a fazer esta manobra? Sim. Ou existe uma lei dentro do Congresso, dentro, perdão, da Constituição dos Estados Unidos, que faz com que houvesse essa manobra de Trump, porque ele está nesse momento cumprindo ao que eles chamam de lei de poderes de guerra. Porque a administração Trump, ela precisava evitar que o Congresso, por exemplo, fosse obrigado por si a votar uma autorização formal para continuar as hostilidades, contra o Irã, de forma militarmente falando, ok? Só que declarar o fim das hostilidades
faz com que esse relógio, esse prazo de 60 dias seja praticamente, interrompido, seja zerado. Então isso vai permitir que o presidente Donald Trump mantenha forças na região, sem ao menos aprovação do Congresso americano de forma imediata, para que essas futuros ataques aconteçam novamente. Então ele pode manter as suas forças militares na região, só que oficialmente ele está encerrando os ataques contra o Irã. É muito diferente de manter a posição desses sistemas. Porque isso faz com que Trump seja obrigado a colocar um ponto final, porque está dentro das leis de poderes de guerra, ou a Lei de Poderes de Guerra de 1973. Ela foi criada lá naquele período conturbado da Guerra ao Vietnã, porque aquela guerra do Vietnã, ela praticamente ficou interminável. Ela durou anos e anos, ah, em um conflito onde havia uma luta entre norte e sul, só que a guerra ela se tornou tão maçante e interminável que congressistas da época, lá na década de 70, observaram que os Estados Unidos não podiam perder mais dinheiro, mais investimento num conflito duradouro que não tinha um objetivo central, que naquela época era restaurar, retirar o Vietnã das mãos dos comunistas, só que não deu nada certo, foi tudo muito errado. Porque naquela época, os objetivos centrais dos Estados Unidos não foram cumpridos. Quais eram os objetivos? Um deles, principal de todos, era tirar o controle, do Vietnã das mãos dos comunistas, dos soviéticos e também dos comunistas. Só que isso não deu nada certo, essa campanha ela durou anos e anos, muitos gastos, muitas mortes de americanos, e muitos equipamentos perdidos. Muitos, por exemplo, bombardeiros B-52 que foram destruídos nesse combate. Então, os congressistas viram que o país não podia mais patinar numa situação dessa. Só que, posteriormente, lá na década de 2000, houve o Iraque e Afeganistão, que novamente entrou nesse cenário. Diferente do que aconteceu lá no Vietnã, existia já a lei de poderes de guerra lá de 1973, e que ela realmente ela vem como limitar o poder do presidente americano de iniciar ou prolongar guerras sem o consentimento do Congresso dos Estados Unidos. Porque a Constituição ela dá ao Congresso o poder, perdão, para declarar guerra. Só que os americanos, eles têm também em suas mãos, a partir dos seus votos para eleger um presidente, eles dão ao presidente os poderes de guerra, onde por 60 dias ele tem a permissão de iniciar qualquer tipo de hostilidade contra um país estrangeiro ou uma organização, mediante nesse prazo de 48 horas ele eh, dar briefings, dar informações, relatórios do que ele está fazendo para um comitê de segurança nacional dentro do Congresso americano. Só que não pode ultrapassar o quê? 60 dias. E esse prazo, ele foi ali extrapolado, entre aspas, por Donald Trump nessas operações contra o Irã, e por isso que ele foi obrigado, então, a declarar o encerramento dessas hostilidades por aquele período de acordo de cessar-fogo, que já está semanas e semanas perdurando, mesmo com algumas questões envolvendo bloqueios navais, ataques a navios mercantes, mas ainda ele está durando, ele está ainda em funcionamento. Então, Trump aproveitou esta pausa para declarar o fim das hostilidades. Agora, com essa hostilidade encerrada, com a lei de poderes de guerra agora formalmente encerrada ou cumprida, vamos dizer assim, Trump pode reiniciar qualquer hostilidade a qualquer momento. Por isso que eu estou analisando nesse momento, dando aqui o meu parecer, minha visão de que Donald Trump prepara um novo ataque cirúrgico e muito preciso e curto contra o Irã nos próximos dias, após ele receber um briefing atualizado sobre os principais alvos a serem atacados do Irã pelo Comando Central americano através do comandante superior, comandante do Comando Central, através do comandante do CENTCOM, que é Bradley Cooper. E ele oficializou alguns planos
para o Donald Trump na última quinta-feira, junto com Dan Kane, junto com Peter Hegseth, para finalmente ali traçar outros objetivos após oficializar o fim das hostilidades dentro do prazo de lei de poderes de guerra do presidente, e agora ele pode retomar as hostilidades, as ofensivas contra o Irã. Outro ponto interessante que entra naqueles motivos estratégicos e não motivos constitucionais de Donald Trump encerrar oficialmente as hostilidades. Tem o viés de declarar a vitória para fins domésticos, porque Trump está nesse momento em período de campanha eleitoral de meio de mandato, onde ele vai eleger ali deputados, outros representantes dos estados e também de outras áreas. Então, isso é mais uma questão de imagem para trazer que tudo está sob controle e uma vitória, mesmo que temporária, ali para os ouvidos dos seus seguidores e também dos seus apoiadores. Então, não é o fim das hostilidades, é apenas uma formalidade para cumprir alguns objetivos e também motivos constitucionais e estratégicos. E muita coisa vamos ver aí nos próximos dias. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.